No dia 2 de novembro se comemora o culto aos mortos, conhecido popularmente como o Dia de Finados. Mas qual a origem do culto aos mortos ou do Dia de Finados? O Dia de Finados só começou a existir a partir de 998 DC. Foi introduzido por Santo Odilon, ou Odílio, abade do mosteiro beneditino de Cluny na França. Ele determinou que os monges rezassem por todos os mortos, conhecidos e desconhecidos, religiosos ou leigos, de todos os lugares e de todos os tempos. 4 séculos depois, o Papa, em Roma, na Itália, adotou o dia 2 de novembro como o Dia de Finados, ou o Dia dos Mortos, para a Igreja Católica. Como chegou ao Brasil essa comemoração? Os portugueses foram os responsáveis por trazer ao nosso país o costume de rezar pelos mortos nesse dia. As igrejas e os cemitérios são visitados, os túmulos são decorados com flores, e milhares de velas são acesas. A Bíblia apoia essa tradição de se rezar pelos mortos no dia 2 de novembro. Como um cristão bíblico deve posicionar-se no dia 2 de novembro, Dia de Finados? Em primeiro lugar, dizemos que nada há de errado quando, movidos pelas saudades dos parentes ou pessoas conhecidas falecidas, se faz nesse dia visita aos cemitérios e até mesmo se enfeita os túmulos de pessoas saudosas e caras para nós. Entretanto, proceder como o faz a maioria, rezando pelos mortos acendendo velas em favor das almas dos que partiram, verdadeiramente não encontra apoio bíblico. A maioria das pessoas que visitam os cemitérios no dia de finados está ligada à religião católica. Porque os católicos fazem essa celebração aos mortos com rezas acendendo velas junto aos túmulos. Porque segundo a doutrina católica, os mortos, na sua maioria estão no purgatório e para sair mais depressa desse lugar, pensam que estão agindo corretamente mandando fazer missas, rezas e acender velas. Creem os católicos que quando a pessoa morre, sua alma comparece diante do arcanjo São Miguel, que pesa em sua balança as virtudes e os pecados feitos em vida pela pessoa. Quando a pessoa não praticou más ações, seu espírito vai imediatamente para o céu, onde não há dor, apenas paz e amor. Quando as más ações que a pessoa cometeu são erros pequenos, pecados veniais, a alma vai se purificar no purgatório. Existe base bíblica para se crer no purgatório, lugar intermediário entre o céu e o inferno? Não existe. A Bíblia fala apenas de 2 lugares: céu e inferno. Jesus ensinou a existência de apenas 2 lugares. Falou do céu em João 14, 2, 3 e falou do inferno em Mateus 25, 41. De acordo com a palavra de Deus, a Bíblia, o que ocorre com os seres humanos na hora da morte. Em Hebreus 9, 27 se lê que após a morte segue-se o juízo. Em Lucas 16 e 19, 31, Jesus explicitou sobre a situação dos mortos, mostrando nessa passagem bíblica, que não é parábola, 4 verdades inquestionáveis. A. Que há consciência após a morte. B. Existe sofrimento e existe bem-estar. C. Não existe comunicação de mortos com os vivos. D. A situação dos mortos não permite mudança. Cada qual ficará no lugar da sua escolha em vida.
A Bíblia diz, de forma inequívoca, que os que morrem no Senhor gozarão de felicidade eterna. Apocalipse 14:13. E os que escolheram viver fora do propósito de Deus, que escolheram o caminho largo, MT 7:13-14, irão para o lugar de tormento consciente de onde jamais poderão sair. Outras formas de crer sobre a situação dos mortos. Os espíritas creem na reencarnação. Reencarnam repetidamente até se tornarem espíritos puros. Não creem na ressurreição dos mortos. B. Os hinduístas creem na transmigração das almas, que é a mesma doutrina da reencarnação. Só que ensinam eles que o ser humano pode regredir noutra existência e assim voltar a este mundo como um animal ou até mesmo como um inseto, carrapato, piolho, barata, como um tigre, como uma cobra, etc. C. Os budistas creem no nirvana, que é um tipo de aniquilamento. D. As testemunhas de Jeová creem no aniquilamento. Dizem e ensinam que a pessoa, quando morre, está aniquilada. Simplesmente deixou de existir. Afirmam que existem 3 classes de pessoas: os ímpios, os injustos e os justos. No caso dos ímpios, não ressuscitam mais. Os injustos são todos os que morreram desde Adão. Irão ressuscitar 20 bilhões de mortos para terem uma nova chance de salvação durante o milênio. Se passarem pela última prova, poderão viver para sempre na Terra. Dentre os justos, há 2 classes: os ungidos, que irão para o céu, que perfazem um total de 144 mil pessoas. Os demais, a grande multidão, viverão para sempre na terra se passarem pela última prova depois de 1000 anos. Caso não passem, serão aniquilados. E os adventistas creem no sono da alma. Morreu, a alma ou o espírito, que para eles é apenas o ar que a pessoa respira. Esse ar retorna à atmosfera. A pessoa dorme na sepultura inconsciente. Todas estas correntes de pensamento defendidas por estes grupos religiosos não encontram sustentação na palavra de Deus. São meras especulações e deduções equivocadas acerca deste assunto, levando as pessoas a se posicionarem de forma equivocada. Como a Bíblia trata a ressurreição dos mortos, Jesus ensinou em João 5:28 minutos e 29 segundos que todos os mortos ressuscitarão. Todos, sem exceção alguma. Só que haverá 2 tipos de ressurreição. Para a vida, que ocorrerá 1000 anos antes da ressurreição do juízo final. Esta é a primeira ressurreição, a qual se dará por ocasião da segunda vinda de Cristo, no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4:16 minutos e 17 segundos. 1 Coríntios 15:51, 54. E a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo final, como se lê em Apocalipse 20:11-15. Conclusão: a morte é comum a todos. Como cristãos devemos encará-la como algo natural, sabendo que ao passarmos por ela estaremos imediatamente na presença do Senhor. 2 Coríntios 5:8. Filipenses 1:23. Sentimentos de dor, tristeza e separação são resultados deste fenômeno que atinge todas as camadas sociais sem distinção alguma. A morte alcança negros e brancos, velhos e crianças, ricos e pobres, sábios e ignorantes, patrões e empregados, homens e mulheres, enfim, todos estão sujeitos à sua ação. Todavia, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios 15:51 minutos e 52 segundos.
1 Tessalonicenses 4:15. Nem todas as pessoas passarão pela morte física, algumas estarão vivas para o arrebatamento da igreja. O fato de sermos cristãos não nos torna diferentes das outras pessoas em relação à natureza humana, isto é, possuímos os mesmos sentimentos de perda, separação e pesar quando morre um ente querido. Todavia, como acima exposto, temos uma atitude distinta daqueles que se deslocam aos cemitérios com o objetivo de interceder pelos mortos, procurando aliviar suas penas e livrá-los de um purgatório inexistente. Nosso coração é confortado pela presença do Espírito Santo e pela palavra de Deus que nos garante que aquele que partiu para a eternidade está na alegria da presença de Deus no céu. Além do mais, nossas orações devem ser realizadas em favor das pessoas enquanto em vida. Depois é inútil, desnecessária e completamente ineficaz, traduzindo-se em plena ignorância daqueles que assim procedem. O cristão pode chorar, lamentar, sentir saudades daqueles que partiram, isso é natural. Entretanto, deve prosseguir a sua vida, ter a certeza e a esperança de um dia estar com o Senhor por toda a eternidade, seja por ocasião da morte, seja por ocasião do arrebatamento da igreja, o qual se dará a qualquer instante. Maranata. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, Ezequiel 18:32, mas é preciosa aos seus olhos a morte dos seus santos, Salmos 116:15. Se gostou, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe para seus amigos. Muito obrigado, Pastor Everton Santos. No dia 2 de novembro se comemora o culto aos mortos, conhecido popularmente como